O gênero Apatossauro faz parte dos saurópodes, grupo de dinossauros herbívoros que viveram há cerca de 155 milhões a 150 milhões de anos durante o fim do período Jurássico. O nome Apatossauro do grego significa lagarto enganoso, foi um dinossauro herbívoro e quadrúpede, media até 23 metros de comprimento, 8 a 10 metros de altura e pesava em torno de 35 a 40 toneladas. Sua cabeça tinha 60 centímetros de comprimento. Os fósseis deste dinossauro foram encontrados na América do Norte. Muitos fósseis foram encontrados em Colorado, Oklahoma, Utah e Wyoming. O apatossauro foi nomeado em 1877 por Othniel Charles Marsh. Os apatossauros partilham muitas semelhanças com os brontossauros, a ponto de se ter considerado que os dois poderiam ser nomes diferentes para os mesmos dinossauros. Em 2015, cientistas publicaram evidências referentes às diferenças entre brontossauro e apatossauro, que justificam considerá-los dinossauros distintos. Após seu descobrimento, o apatossauro chegou a ser considerado o maior dos animais que já viveram sobre a Terra, mas várias pesquisas e escavações posteriores revelaram a existência de espécies muito maiores, que superam o apatossauro em tamanho e peso, como, por exemplo, o argentinossauro, que viveu na América do Sul, e o sismossauro, que viveu no Novo México, Estados Unidos. As vértebras cervicais do apatossauro são menos alongadas e de construção mais pesada do que as do diplodocus, um diplodocídeo como o apatossauro, e os ossos da perna são muito mais atarracados apesar de serem mais longos, o que implica que o apatossauro era um animal mais robusto. A cauda foi mantida acima do solo durante a locomoção normal. O apatossauro tinha uma única garra em cada membro anterior e 3 em cada membro posterior. O crânio do apatossauro, há muito considerado semelhante ao do camarasauro, é muito mais semelhante ao do diplodocus. O apatossauro era um navegador generalizado que provavelmente mantinha a cabeça erguida. Para aliviar suas vértebras, o apatossauro tinha sacos de ar que deixavam os ossos cheios de buracos internamente. Como a de outros diplodocídeos, sua cauda pode ter sido usada como chicote para criar ruídos altos, ou, como sugerido mais recentemente, como órgão sensorial. Embora a subfamília Apatosaurus tenha sido nomeada em 1929, o grupo não foi utilizado de forma válida até um extenso estudo de 2015. Apatossauro é um membro da família dos diplodocídeos, um clado de gigantescos dinossauros saurópodes. A família inclui algumas das criaturas mais longas que já existiram na Terra, incluindo Diplodocus, Supersauro e Barossauro. Apenas Brontossauro também está na subfamília, sendo os demais gêneros considerados sinônimos ou reclassificados como diplodocídeos. O Brontossauro há muito é considerado um sinônimo júnior de Apatossauro. Sua espécie tipo foi reclassificada como Apatossauro excelsus em 1903. Apatossauro tem 10 costelas dorsais em cada lado do corpo. O apatossauro, assim como seu parente próximo Supersaurus, possui espinhos neurais altos, que perfazem mais da metade da altura dos ossos individuais de suas vértebras. O formato da cauda é incomum para um diplodocídeo. É comparativamente delgado devido à rápida diminuição da altura das espinhas vertebrais com o aumento da distância dos quadris. O apatossauro também tinha costelas muito longas em comparação com a maioria dos outros diplodocídeos, o que lhe confere um peito incomumente profundo. Ao longo do século XIX e início do século XX, acreditava-se que saurópodes como o apatossauro eram grandes demais para suportar seu próprio peso em terra firme. Foi teorizado que eles viviam parcialmente submersos na água, talvez em pântanos. Descobertas mais recentes não apoiam isto. Acredita-se agora que os saurópodes eram animais totalmente terrestres. Um estudo dos focinhos dos diplodocídeos mostrou que o focinho quadrado, a grande proporção de covas e os arranhões finos e subparalelos dos dentes do apatossauro sugerem que ele era um navegador não seletivo e da altura do solo. Pode ter comido samambaias, cicadioides, cavalinhas e algas.
Stevens e Parrish, em 2005, especularam que esses saurópodes se alimentavam das margens dos rios de plantas aquáticas submersas. Rastros de saurópodes como o apatossauro mostram que eles podem ter tido um alcance de cerca de 25 a 40 km por dia e que poderiam ter atingido uma velocidade máxima de 20 a 30 km por dia. A locomoção lenta dos saurópodes pode ser devido à sua musculatura mínima ou ao recuo após passadas. O rastro de um jovem levou alguns a acreditar que eles eram capazes de bipedalismo, embora isso seja contestado. O apatossauro foi o segundo saurópode mais comum no ecossistema da Formação Morrison, depois do camarasauro. A Formação Morrison registra uma época em que o ambiente local era dominado por gigantescos dinossauros saurópodes. Os dinossauros conhecidos da Formação Morrison incluem os terópodes Alossauro, Ceratossauro, Ornitolestes, Saurophaganax e Torvossauro, os saurópodes Brontossauro, Brachiosauro, Camarasauro e Diplodocus, e os ornitisquios Camptossauro e Stegossauro. O apatossauro é comumente encontrado nos mesmos locais que o alossauro. O alossauro representou em média de 75% dos espécimes de terópodes e estava no nível trófico superior da cadeia alimentar de Morrison. A bacia Morrison, onde viviam os dinossauros, estendia-se do Novo México a Alberta e Saskatchewan. Foi formado quando os precursores da cordilheira frontal das Montanhas Rochosas começaram a avançar para o oeste. Os depósitos de suas bacias de drenagem voltadas para o leste foram transportados por córregos e rios e depositados em planícies pantanosas, lagos, canais de rios e planícies aluviais.